E aí pessoal, beleza? Sou o Fábio Marcondes, autor de 5 livros. Aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje sobre um conceito que inclusive eu nem sei se eu sei ele corretamente. E ele diz o seguinte: o perfeito habita no imperfeito. Eu vou explicar, mas antes te convido para se inscrever no canal, caso não tenha inscrito ainda. Te convido para ser membro, caso você não seja e queira. Nossa, eu tô falando seja, né? É alguma conexão sonórica aí que tá errada. E se você quiser comprar os meus livros, livrariaatlântico.com.br. Pois então, dentro do budismo Zen, existem várias manifestações que englobam a prática do Zen. Tá? E antes de você achar que eu vou falar sobre budismo ou qualquer outra coisa do tipo, não é. Eu vou falar sobre abstinência e dependência química. Eu vou falar sobre vício e recuperação. Mas pega a ideia, porque eu quero trazer a concepção do perfeito habitar o imperfeito. Tem uma palavra dentro do conceito e da filosofia budista, Zen, que é o Wabi-Sabi, tá? Ele é muito amplo e o mais legal é isso, porque o Wabi-Sabi é que eu tô olhando pro livro que eu tenho aqui. O Wabi-Sabi, ele inclusive é dito que somente um japonês entende o Wabi-Sabi. E é interessante isso, eu acho legal. É isso, sem juízo de valor sobre ser certo ou errado, discriminações, etc e tal. São aspectos culturais, né? Eu fiz inclusive um vídeo, eu vou até lembrar. O Denzel Washington estava dizendo que um determinado filme deveria ser um diretor negro, porque pela cultura, obviamente algumas coisas somente quem vive aquele tipo de cultura entende. Ele fez uma associação muito interessante, que é do tipo acordar e passar o pente quente no cabelo e fazer aquele... E quando queima faz tss. E aí é uma coisa que todos riram ali. Mas eu misturei os assuntos, mas volta. É só porque dentro da filosofia do Wabi-Sabi entende-se que para entender verdadeiramente somente sendo. E eu acho isso interessantíssimo, tá? Mas obviamente não é uma máxima, não é um determinante absoluto. O Wabi-Sabi, ele tem uma característica junto o entendimento das coisas espaciais, junto as estações do ano, que faz também uma ligação às cores, o espaçamento. Entra-se também na cerimônia do chá, mas não é propriamente isso. No kanji, na pintura, que também não é isso. É como o budismo, que é tudo sem ser nada. É muito legal. É que às vezes pode parecer difícil para quem não está acostumado com esse tipo de coisa, mas conforme você começa a viver tudo isso, entender e enxergar isso de várias formas, é muito claro esse tipo de entendimento. E tem uma das coisas que é sobre o perfeito habitar no imperfeito. E é muito interessante porque no processo de recuperação, no tratamento de álcool e drogas, muitas vezes fazemos muitas coisas e cometemos muitos erros, mesmo tentando acertar. Muitas coisas na vida, às vezes nós fazemos em busca de uma perfeição
e ao excesso da perfeição onde erramos. Eu hoje vivo, tanto que vocês estão comigo, vocês acompanham, eu gosto dos erros que eu tenho aqui com vocês. Eu comecei o vídeo aqui com vocês errando. E eu gosto disso. Porque é um entendimento onde você começa a ter, de uma certa forma, uma naturalidade ao acaso, a permitir que as coisas sejam como são. E isso é muito difícil para um adicto em recuperação. Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque exige-se uma necessidade constante de controle perante o sentimento, o pensamento, o comportamento. E muitas vezes você não consegue ter isso. E entender que você fez o seu melhor, fez o seu máximo. E ainda que não esteja perfeito, foi o possível, ele entra dentro dessa atmosfera da imperfeição. Eu não estou conseguindo ser assertivo, mas eu vou deixar assim mesmo. É porque na verdade eu estou com algumas outras coisas que aconteceram aqui nos bastidores, que eu compartilhei com as pessoas, o fato de realmente permitir o acaso, né? Permitir o erro, permitir que as coisas sejam como elas possam ser, de forma natural e com erro. Talvez eu possa elaborar melhor essa ideia. Eu vou deixar aqui pelo menos como um ponto de partida, mas pelo menos para ficar aqui uma ideia próxima do que eu queria compartilhar é o seguinte: não existe a recuperação perfeita. E nem o momento perfeito. Temos que nos adaptar. Isso é o Wabi-Sabi. É viver a vida como é não ter controle, é se adaptar. Eu cheguei mais perto, fiz aqui uma aproximação da voz. Então assim, não existe de fato... Nossa, tô vesgo, velho. Olha, tô tão Wabi-Sabi que eu tô até vesgo. Não existe uma recuperação perfeita. O que existe são tentativas em busca de algo que possa ser bom, onde, obviamente, não usar é o mais importante, não tirar a vida também, né? É algo que, infelizmente, percorre bastante a realidade, mas jamais uma perfeição absoluta de recuperação. Porque se você vai com muita rigidez, a única coisa que você tem que ser rígido é no aspecto de não usar. Porque ali é um determinante de possível mudança, onde talvez não seja só um lapso, pode se transformar numa recaída que leve ao fundo de poço. Então, o que aconteceu aqui nos bastidores, que eu quis trazer pra vocês, mas eu vou elaborar melhor esse tema, é que eu tô começando a ficar gripado, eu acho, cara. Tô tão irritado com isso. Mas tudo bem, Wabi-Sabi. Não existe a recuperação perfeita. Afinal de contas, o perfeito habita no imperfeito. Nós temos algo que é inegociável, usar ou tirar a vida. Todo o restante, quando feito com uma intenção real e de bem, de amor, de verdade, de transparência, honestidade, etc e tal, mesmo que falhe, ele ainda está dentro dessa natureza da impermanência e do não controle, dado o fato de nada existir e estarmos todos no vazio. Então, o que está sendo feito, mesmo com falha, está bem feito, pois a intenção foi real na feitura de uma manifestação, de um propósito. E mesmo que não esteja tão perfeito como você acha que deveria ser, ou o externo ache que deveria ser,
o perfeito só habita o imperfeito. Tá foda, né? Eu vou deixar assim mesmo, tá? Havendo discussões e associações, a gente explora mais, mas é um assunto que eu quero trocar ideia com vocês. Porque conforme cada um descobre a sua verdade, que é muito o que eu trago aqui para vocês, conforme cada um trabalha a sua própria digital, cada um vai entender que inclusive as suas imperfeições aproxima mais a perfeição, onde não há perfeição e nem imperfeição, pois nada existe. Mano, chega. A gente continua depois. Mas é basicamente essa a ideia. E isso pelo menos faz com que você não precise usar ou tirar a vida aos que se identificam e traduzem para suas próprias verdades e fazem assim seus próprios caminhos. Beleza? Mas é isso, ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta ou sugestão, fica à vontade. Se você não é membro da família FADQ e quiser ser, seja bem-vindo, tem bastante coisa legal. Se quiser comprar meus livros, livrariaatlântico.com.br. Valeu!